Vamos pegar do primeiro versículo, Romanos, 8º capítulo, versos 1 a 11. 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus a carne no pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Santo Pai Celestial, nós rogamos a tua bênção, a tua graça, sobre esses momentos de estudo e de meditação da tua palavra nessa noite. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos entender, para que possamos compreender qual é a tua vontade para conosco. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, a mente de cada um de nós aqui presente, porque sem a ajuda do Espírito Santo, apenas teremos palavras e nada mais que isso. É em nome de Jesus que nós clamamos e pedimos as suas bênçãos. Amém. Meus irmãos, nós gostaríamos de falar sobre a habilidade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, no versículo 26, ele diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, este capítulo 8º, ele está no ápice desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele nos é divina e maravilhosamente apresentado como o 5º ponto da doutrina da graça, que nós, os presbiterianos, calvinistas e reformados, chamamos os 5 pontos do calvinismo. E é o 5º ponto da graça, e note, meus irmãos, que ele está acompanhado de todos os benefícios que nos foram prometidos por Deus. Todos os benefícios prometidos por Deus estão inseridos aqui. E todos esses benefícios prometidos por Deus pertencem a você, pertencem a mim, pertencem a cada um de nós crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nos diz que temos assistência do Espírito Santo em todos os instantes e em todos os momentos da nossa jornada cristã. Ele não nos abandona 1/1000 de segundo sequer, nem a você, nem a mim, a nenhum de nós.
E ele, por fato de ser Deus, Deus é Deus, ele pode tudo e pode todas as coisas. E por isso, Paulo nos diz, agora, pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim nós dizemos, biblicamente, que aquele que é salvo é eternamente salvo e nunca, jamais perderá a sua salvação. Uma vez convertido a Cristo, uma vez consagrado a Cristo, uma vez lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez tendo seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa, meus irmãos, jamais perderá a salvação eterna. Essa é uma doutrina de perder a salvação, é da Igreja Católica Romana, que não é a nossa cristologia e nem a nossa doutrina da salvação. Mas nós, como crentes, seguidores da Bíblia e fiéis servos e amados do nosso irmão apóstolo Paulo e Agostinho e tantos outros, entendemos essa realidade. Então, conta-se que na corte britânica, um homem ele estava sendo julgado por um crime que ele havia praticado. No entanto, esse homem contratou um advogado, um famoso criminalista de lá da Inglaterra, e esse grande advogado, esse famoso criminalista, fez uma fantástica, maravilhosa, inteligentíssima defesa daquele assassino. E no final, convenceu o júri, que deu como inocente, e o juiz bateu o martelo lá, inocente, absolvido. No entanto, quando eles estavam a sair da corte, aquele homem, tocado na sua consciência, ele disse para o advogado, escuta, na verdade, eu estou com a consciência pesada, por quê? Porque, na verdade, eu matei aquela pessoa. O advogado, você matei sim. Agora, por favor, será que não dá para voltar para eu ser julgado novamente e ser condenado? Não tem mais jeito. Nessa corte aqui, como em qualquer corte do reino daqui da União Britânica, em nenhuma dessas cortes você será condenado, uma vez que essa corte já te absolveu. Você está absolvido por essa corte. Você pode ser condenado por um outro crime, mas por esse, nunca mais. Essa é a lei da Inglaterra. Você está perdoado e você está absolvido. Meus irmãos, a grande verdade que nos é ensinada pelo apóstolo é que fomos, cada um de nós, através de Cristo Jesus, o nosso supremo advogado, declarados inocentes perante a corte suprema do Deus vivo e do Deus eterno. E agora, como fomos julgados e defendidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande advogado das nossas almas, nenhuma condenação jamais haverá contra nós. Porque se houver uma condenação, a partir de então a Bíblia é uma mentira. As Escrituras Sagradas são mentirosas. Então nós, meus irmãos, que doravante, nós temos assistência do nosso advogado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa assistência para cada um de nós que tivemos aquela experiência de salvação e de redenção, será permanente em toda e em qualquer situação. E desculpe o que eu vou dizer, mesmo que a gente pise na bola, estaremos sempre sendo defendidos. Mas não vamos abusar, né? Também não vamos abusar da bondade de Deus. Agora, o apóstolo São João escreveu, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque ele sabia que a igreja, todo mundo, inclusive ele, João, estava sempre a pecar. Se todavia alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. Então, note, meus irmãos, que há perdão para todo e qualquer tipo de pecado. Agora, não há perdão na vida do crente que depois de confessar, não há pecado, melhor, não há pecado na vida do crente que depois de confessado não seja perdoado. Não há nenhum pecado. Eu estou sempre a pecar, que coisa dura, difícil. Você está sempre a pecar, que coisa dura e difícil. São pensamentos, são palavras, são sentimentos, são atitudes, são emissões, tantas coisas que a gente fica até triste, nervoso, por causa dessa nossa humanidade. Como alguém escreveu, no batismo, eu fui batizado. O pastor ele foi batizado na água, nas águas. Eu fui batizado, mas acontece que eu não consegui afogar o meu velho homem. Eu não consegui afogar o velho. Nem você, nem eu, nem ninguém conseguimos afogar o nosso velho homem, porque ele vai nos acompanhar até o momento, como eu já tinha falado para você, em que nós demos o último suspiro aqui, ele vai acompanhar. Mas no dia que eu der o último suspiro, ele vai ser jogado de mim, ser tirado de mim, ser tirado de você e ser tirado de qualquer pessoa. Então, meus irmãos, essa é a doutrina da graça, que chamamos, como dissemos no seu quinto ponto, a segurança do crente. A segurança do crente. Queira você ou não queira você, essa segurança ela existe. Agora, se nós observarmos bem à luz das Sagradas Escrituras, note, o incrédulo, pense bem, o incrédulo tem o seu dia de julgamento diante dele. O incrédulo tem o seu dia de julgamento diante dele. Mas o crente, em Cristo, tem o dia do seu julgamento atrás dele. Por quê? Para ele, para o crente, o julgamento é passado. Já se foi. Já nenhuma condenação há. Enquanto o ímpio, enquanto ele não se dobra diante de Deus, o julgamento está ali à sua frente, no trono de Deus. Agora para nós, já ficou para trás, no trono da graça, da misericórdia, quando o dia o Senhor nos perdoou e nos declarou inocente. Helder, inocente. Vida, inocente. Cada um de nós, inocente. Agora, meus irmãos, notem que o capítulo 8º, esse capítulo 8º, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de piedade. Prática de devoção, de piedade. Ler esse capítulo 8º de Paulo, e se quiser ler também o 5º, né? Mas o capítulo 8º, ele deve, antes de tudo, ser visto como um todo. Por quê? Ele consiste em 4 partes centrais, esse capítulo 8º. Primeiro, libertação do poder da carne pelo poder do Espírito Santo. Então nós já fomos libertos do poder da carne, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Outra coisa, dos versos 12 a 17, isso até o 11, 12 a 17, pela realização da nossa filiação, pelo mesmo poder do Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E pelo fato de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, a palavra nos diz que nós somos filhos de Deus. E, portanto, eu pergunto para você, presbítero Ederson, o Oscar é seu irmão? É ou não é? É? Eu pergunto ao Oscar, e o Joca é seu irmão? Ô Joca, e o Muloto é seu irmão? Ô Muloto. E o Osni é seu irmão? Osni. E o Coelho é seu irmão? E as mulheres, Clarice? A Marta é sua irmã? Marta. Quem mais aqui? Raquel é sua irmã? E assim por diante, meus irmãos. Notem, nós somos irmãos.
Vocês pararam para pensar isso? Olha que coisa maravilhosa. Olha, a plena realização da nossa filiação, pelo mesmo poder do Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele nos tornou irmãos. Olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, dentro dessa congregação, não tem nenhum que não seja irmão do outro. A não ser que não tenha certeza da salvação. E se não tem a certeza da salvação, vai procurar o reverendo Jocílio. Que ele tem mais tempo e eu estou doentinho, né? Mas eu também posso orar por você. Então, note, meus amados irmãos, é isso. Olha que coisa maravilhosa, que bênção. Agora, de 17 a 30, Paulo nos diz, mesmo o sofrimento não afeta a nossa posição, por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós. E Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ontem mesmo eu estava conversando com a Nilza. Preocupação, tensão, apreensão. Mas nós dizíamos aquelas palavras, e ela mesma dizia, olha, porque os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com a glória que vai ser revelada na vida de cada um de nós. E aí o final do capítulo, que é do versículo 31 a 39, a despeito de todas as coisas, a vitória será nossa através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vitória será sua, a vitória será minha, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, note, meus irmãos, porque Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Os irmãos notaram aí que tem uma palavra mais. O apóstolo de São Paulo, ele não diz apenas que em todas essas coisas somos vencedores. Não. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Arthur, certo dia, ele é pequenininho, né? Então tem uma menininha lá, que é amiguinha dele, da igreja, antes dele sair do Brasil. Então ela estava toda bonita, toda arrumadinha, né? Aí ele chegou perto, nossa, fulano, como você está mais linda ainda, né? Mais linda ainda, né? Então nós dissemos para uma pessoa que ela é linda. Agora, quando dizemos aquilo mais linda ainda, é uma dose, né? Uma dosagem mais ainda para mostrar a realidade daquela pessoa. E aqui a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Não há nenhum perdedor aqui. Não há ninguém aqui, meus irmãos, que perdeu, que tem uma batalha perdida. O crente nunca tem batalha perdida. Se você tem alguma coisa pela qual você está a lutar, pela qual você está sofrendo, pela qual você está tendo problemas, note que a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Por isso que o capítulo 8, se você ver lá o primeiro versículo, ele diz nenhuma condenação. Ele começa dizendo nenhuma condenação. E assim que você termina a ler o capítulo, ele vai dizer que não há separação, nenhuma separação. Veja, ele diz no final, quem nos separará do amor de Cristo? Olha que coisa maravilhosa para nós os crentes, nos sentirmos bem nas lutas e dificuldades. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? É Deus quem os justifica. Nem altura, nem profundidade, verso 39. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto agora os irmãos notem que quando você lê o capítulo, no primeiro capítulo, versículo, e lá vai para o último versículo, no primeiro capítulo nos fala sobre condenação.
E no último versículo fala sobre separação. Mas no meio de toda essa trajetória que você faz durante aquele capítulo, você vai encontrar uma coisa diferente. Você vai encontrar entre condenação e separação uma coisa que não existe derrota. E Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há derrota. O crente pode ser destruído, sim. Num acidente, numa morte, num sacrifício, num ataque contra o cristianismo. Mas derrotado não. Nunca seremos derrotados. Um professor de Bíblia, meus irmãos, norte-americano, ele inteligentemente destacou o capítulo, todo esse capítulo 8º, com as seguintes palavras, né? E vamos prestar muita atenção nisso que ele diz, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz no verso 1 que há um glorioso fato, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É um fato. O Espírito Santo quem disse isso? E quando o Espírito Santo diz isso daí, é porque é selado eternamente, é a palavra de Deus. E ele diz que há uma perfeita explanação desse fato. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já não há nenhuma condenação para você nem para mim, porque nós já fomos livres da condenação e livres da morte. Ninguém aqui vai morrer espiritualmente. A gente costumava dizer o seguinte, de uma frase, olha, o ímpio, ele morre, acho que 2 vezes. Ele morre na morte física e morre na morte espiritual. O crente, ele morre fisicamente, mas ele nasce espiritualmente. Nós temos uma morte física, mas nós não temos um nascimento espiritual. Então não há morte, porque depois disso vem a ressurreição. Então note que é uma perfeita explanação. A lei do pecado, né? A lei do Espírito, da vida, do Espírito Santo, te livrou. Você está livre do quê? Da lei do pecado, está livre da lei da morte. Mas há uma outra coisa que esse pastor, Newell, ele diz, há uma causa divina, né? Não há condenação, por quê? Por causa da lei. Porquanto, note, meus irmãos, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Foi na carne de Jesus Cristo que Deus condenou o pecado de todos nós, de cada um de nós, que nos debruçamos diante dele e o recebemos, e fomos recebidos por ele como nosso único e suficiente Salvador. E finalmente, meus irmãos, há um propósito prático, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos mais segundo a carne. Nós andamos agora segundo o Espírito. Então, note que a ação do Espírito Santo está constantemente a nos agir em nós. Está constantemente a agir na vida de cada um de nós. Nos nossos procedimentos, nos nossos comportamentos. E assim, ao invés de estarmos à prática das obras da carne, nós temos em nós o fruto do Espírito, que é paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, enfim, essas coisas contra as quais não há lei. Então, note, meus irmãos, que a verdade, o pré-requisito é esse, que não há mais nenhuma condenação. Você acredita nisso? Que não há nenhuma condenação em você? Outra coisa, né? Nós vemos que o remover da condenação provê a libertação do poder e da habitação do pecado.
Essa é a grande verdade. Uma vez que diz que não há nenhuma condenação, então foi removida a condenação e a libertação do poder do pecado. Agora, note, meus irmãos, enquanto um pecador continua como está, ele não terá a oportunidade de ser santo. Por isso que nós temos um pecador, ele faz uma coisa e continua a fazer. Ele faz uma coisa e continua a fazer. Eu me lembro que o reverendo Norman Vincent Peale foi conhecido como um grande... ele fazia mais de autoajuda, assim, mas conta-se que certa feita eles pegaram um sujeito lá da rua, nos Estados Unidos, lá em Nova York, e o sujeito estava bêbado, estava sujo, e o levaram para um local e ali deram um bom banho no sujeito. Depois colocaram uma boa roupa no sujeito, deram uma boa alimentação no sujeito. E falaram de Jesus, falaram de Deus para ele. No entanto, uma semana depois eles encontraram o sujeito. Estava do mesmo jeito como havia estado. Sujo, bêbado e daquela maneira. Por quê? Porque ela não havia sido transformada pelo poder do Evangelho. Não havia sido modificada a sua vida, melhorado a sua vida para a glória de Deus. Então, note, meus irmãos, que quando nós dizemos que um pecador condenado continua como está, que continua, enquanto continua como está, não terá oportunidade de tornar-se santo, isso quer dizer que não existem quedas, não existem faltas, inconsistências e corrupções carnais. Mas, notem, graças sejam dadas a Deus por ter dito que agora, pois, já nenhuma condenação há. E aqui reside, meus irmãos, note, aqui reside a grande diferença entre o incrédulo fora de Cristo e o crente em Cristo. Notem, o incrédulo, como já dissemos, tem o seu dia de julgamento marcado diante dele. E o crente tem o dia do seu julgamento já atrás dele. E a nossa posição? Qual é a nossa posição? Nós estamos em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Por isso, amados irmãos, a grande verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que Deus nos livrou, é que nós temos a nossa provisão, que é o Espírito Santo de Deus, e que nós temos a possibilidade, que é o preceito da lei, que se cumpre em nós através de Jesus Cristo. Portanto, nós concluímos, ou melhor, concluindo, nós aprendemos nesse texto sagrado as seguintes preciosas lições, que você poderá ler novamente no 8º capítulo de Romanos, por um princípio de piedade religiosa, né? E ele diz, ninguém, desde que Deus, ele mesmo, é o seu justificador, né? Então, ninguém, em primeiro lugar, é que não existe base, lugar para a condenação de que Cristo, desde que Cristo já sofreu a penalidade. Então, repito, em primeiro lugar, não existe base, não existe lugar para a condenação, desde que Cristo já sofreu a penalidade por você. Em segundo lugar, é que não existe lei para condenar-nos, desde que não estamos sob a lei, mas estamos agora sob a graça. Em terceiro lugar, é que não existe tribunal para julgamento, desde que nosso é agora o trono da graça, não um julgamento. Não estamos mais diante de um tribunal para sermos julgados, mas estamos diante da graça para sermos abençoados. E finalmente, e sobretudo, não existe juiz para nos sentenciar, desde que Deus mesmo, o único juiz, é o nosso justificador. Portanto, como diz Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem certeza dessa bênção? Você tem certeza dessa graça? Você tem certeza dessa maravilhosa coisa que aconteceu na sua vida? Porque justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Deus não odeia você e ninguém, mas Ele ama o pecador assim como ele está, para lhe dar graça, redenção, salvação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor,
e eterno Salvador. Deus te ama. Amém.